Olá, aqui é o Alexandre Bento do canal Gestão GPT. Hoje vamos falar de dois assuntos que eu gosto muito: processo e inteligência artificial, e como que a inteligência artificial pode ajudar na otimização dos processos. Inteligência artificial tem se falado muito sobre isso como uma forma de automatizar processos e gestão. E a gente vê essa consciência das pessoas sobre o que é inteligência artificial não tem se transformado para todo mundo em efetiva prática. Por quê? Falta alguns conhecimentos de como aplicar de maneira prática. Contudo, as empresas maiores, mais bem organizadas, têm feito isso, têm investido nisso. Então eu quero espalhar esse conhecimento para que você possa entender um pouco sobre isso e já aplicar na sua realidade. Por quê? Porque mesmo você sendo uma empresa pequena ou grande, as ferramentas necessárias para usar a inteligência artificial estão praticamente à acessibilidade para qualquer pessoa. A grande questão hoje é conhecimento. Mas vamos lá, pessoal. Mas o que é, afinal de contas, inteligência artificial? Eu não vou explicar porque tem muitos vídeos aqui no canal que eu destrincho isso de uma maneira um pouco mais didática, né? Com mais tempo. Mas alguns termos aqui para você entender. Inteligência artificial tem a ver com algoritmos, né? Bem complexos, bem sofisticados, que permitem que esses sistemas eles possam aprender com tantos dados existentes, porque a inteligência artificial ela é muito boa em prever padrões, em observar padrões. E a gente tem uma outra coisa chamada aprendizado de máquina. Então, por meio desse aprendizado de máquina, é possível fazer essa interação com o mundo real e também ter resolução de problemas. Então, desde a ideia inicial lá de máquinas pensantes, deu essa ideia de inteligência artificial, até onde que a gente chega hoje. Então, como que eu posso ter um benefício para minha empresa, para o meu trabalho, usando inteligência artificial? Posso aumentar a eficiência. Eu posso tomar decisões mais precisas, até porque quando você toma decisão com base na sua cabeça, você tem um número limitado de dados. Uma inteligência artificial pode ter acesso a milhões e milhões e milhões de informações de dados, né? Então, você pode, por exemplo, criar uma experiência do cliente muito mais aprimorada, você pode investir mais em inovação, em crescimento, tudo isso com inteligência artificial. E como que você pode identificar oportunidades dessas automações? Primeiro você precisa analisar os seus processos. Tem que identificar quais são os gargalos do seu processo e você faz uma avaliação dessa automatização ou automação. Essa é um pouco da minha expertise, é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Então, eu posso automatizar, fazer automação de tarefas administrativas, que é o que eu mais gosto de fazer. Você pode criar assistentes virtuais e chatbots. Tem uma diferença, tá? Assista vídeos do meu canal aqui que eu falo, por exemplo, da diferença entre GPT, entre agente GPT e auto GPT. Muita gente sabe o que é GPT. Poucas sabem ou até como criar um agente GPT, mas quase ninguém sabe o que é um auto GPT. Também você pode ver a questão de fazer uma análise de predição em relação às vendas ou até em outras questões, tá? Tudo que tem a ver com dados, eu posso criar um modelo de IA que pode fazer essa análise e fazer uma análise preditiva. Avaliação de desempenho, dá para usar em gestão de pessoas, dá para usar em muita coisa. E a IA, ela é muito boa em reconhecer padrões de dados. Só para vocês terem uma ideia, eu já vi uma IA em operação e ela analisava, aí quando tinha um roubo de carga, por exemplo, ela dava um percentual de qual poderia ser o percentual de um dos motoristas da empresa estar envolvido com base em padrões, só para vocês verem onde dá para chegar. Automação de tarefas administrativas, entrada de dados, é possível gerenciar e-mails, agendar e fazer gestão de reuniões, gerenciar documentos, digitalização de documentos, enfim, uma série de coisas. Isso já dá para fazer com ferramentas e ainda mais você tem uma capacidade de conhecimento para fazer integrações. Por exemplo, em análise preditiva de vendas, você pode fazer uma previsão de demanda, você pode identificar uma oportunidade que talvez não tivesse vendo, você pode fazer ofertas personalizadas, só para dar algumas ideias aqui. Agora, esse é meu principal, a parte de análise de dados, né? Que é minha expertise também. Você pode identificar tendências, você pode fazer análise de comportamento, você pode detectar anomalias. Imagina isso em mercado que tem muitos dados, imagina isso no modelo de negócio do mais simples ao mais complexo. Você pode fazer uma otimização de recursos de logística, por exemplo. Imagina uma IA integrada com uma empresa de logística para fazer uma otimização de rota, fazer gestão de estoque, fazer alocação de melhor alocação de recursos. Você pode fazer redução de custos operacionais. Agora veja bem, pessoal, quem não entender isso, você vai ter uma empresa que presta o mesmo serviço com uma eficiência parecida. Aqui usar IA, ela não vai aumentar a receita, certo? Talvez ela não consiga aumentar a receita porque ela não vai conseguir ter um share maior do mercado. Contudo, se ela reduzir os custos operacionais, se torna lucro. Então, por exemplo, uma empresa que tinha 100 mil de lucro, as duas tinham 100 mil, a outra passa a ter 200, 150, 200 mil de lucro. E essa diferença é que ela pode fazer. E ela pode dar um desconto maior, ela pode dominar
dominar o mercado. Vejam como é uma grande vantagem. Ela pode fazer melhoria da experiência do cliente. A tomada de decisões baseada em dados, essa realmente é a parte que eu mais gosto, pessoal. A IA, ela analisa, eu uso um GPT chamado Data Analysis. Ela processa dados complexos, identifica padrões de maneira muito eficiente. Eu posso criar modelos preditivos, eu posso definir objetivos estratégicos, por exemplo, né? Vocês não têm ideia, eu estou criando as ferramentas para isso, mas recrutamento e seleção dá assustador. A parte de treinamento e desenvolvimento, sim. Gestão de desempenho, também estou criando uma ferramenta para isso. Assustador, pessoal. Muito do potencial do que dá para ser usado, as automações e os feedbacks e a efetividade e eficiência muito melhor do que um ser humano. E também na questão de serviço financeiro, né? Detecção de fraude. Isso aí já é no nível maior, né? Em empresas maiores, mas eles já fazem isso. Fraude de risco, produtos e serviços, design de produtos, novos produtos e serviços. A parte de inovação e criatividade, assim, muito se fala, muito tinha a ideia de que a IA não dava para fazer coisas ligadas à inovação, à criatividade. Com essa ideia agora da IA generativa, isso tem caído cada vez mais por terra. Também eu posso usar a IA para analisar os processos existentes, integrar com os processos existentes. Treinamento e capacitação de equipe é uma área de muito que dá para se desenvolver. Monitorar e avaliar resultados, que é uma coisa que poucas empresas fazem, né? Então, métricas, análise de dados, relatórios e feedbacks. Eu estou criando ferramentas específicas para isso. Como que eu poderia implementar IA na minha empresa ou eu usar? Tem a ver com identificar a oportunidade. Depois eu vou escolher qual a melhor solução para aquilo que eu vou utilizar. Depois eu vou preparar a minha base de dados. Os dados que eu utilizo, meus sistemas, eles estão preparados para isso, para alimentar possíveis ferramentas de inteligência artificial, e eu vou implementando, né? Eu faço um projeto piloto, que é a ideia do MVP, e aí eu vou expandindo. E aí eu faço depois eu faço monitoramento e avaliação. É um método bem simples, já testado, né? Já existem muitos casos de empresas, né, que já estão utilizando inteligência. Pode pensar, essas empresas maiores, empresas de varejo, empresas de tecnologia, Big Techs, está usando muito, já se usa há muito tempo a inteligência artificial e cada vez mais, tá? Quais são os desafios e as tendências? A interoperabilidade, que é isso? Integração. Porque hoje um grande desafio, vou dar um exemplo para você. Eu tenho um chat GPT maravilhoso, eu consigo criar agentes, eu consigo criar uma série de coisas, mas ele não se comunica com o outro. Então, mas aí tem soluções, tem ferramentas que dá para utilizar para poder haver essa comunicação. Outra questão também que tem a ver com grande volume de dados e uma inteligência artificial explicável, que a gente começa a entender como que se dá as decisões, como que é o raciocínio por trás dos grandes sistemas de inteligência, né? Para que a gente entenda, assim, ter um certo compliance em relação a isso, certo? Para não evitar erros, e aí já entra numa outra discussão, que não é muito foco desse vídeo, né? A conclusão dá para transformar a tua realidade, dá para transformar a tua empresa, dá para transformar o teu negócio, dá para transformar o teu trabalho com inteligência artificial, beleza? Se você quiser saber mais sobre isso, eu te convido você primeiramente a estar comigo aqui nesse canal, perguntando, propondo, trazendo sugestões de conteúdo e querendo também, eu sempre estou dando uma aula, o link vai estar na descrição para você saber agora de uma maneira muito mais prática, passo a passo, a como realmente fazer acontecer. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.